estamos na série Dá Gosto Recomeçar e eu quero falar sobre liderando o potencial da sua semente. Diga comigo, liberando o potencial da minha semente. Queridos, eu e Naine na Itália semana passada e foi um tempo muito especial e nós vimos o poder de uma semente. Nós tivemos uma cidade chamada Campello sul Cliturno, fica a 2h30 de Roma. Uma das nossas jovens se mudou para lá, se casou com um italiano, está 9 anos morando lá. E a foto da célula, por favor. E ela, nessa cidade, ela tem feito um trabalho com 4 mulheres. Duas são descendentes de albanesas, uma venezuelana e uma italiana. E a célula é feita em italiano. Mas ela, da cidade que ela mora, de 2.300, 2.500 habitantes, ela é a única evangélica. A única evangélica, não tem igreja nessa cidade. Ela, para ir a uma igreja, ela percorre 30 quilômetros. E ela decidiu, para manter a sua fé, ir para uma igreja que tinha menos gente no culto de domingo que nós fomos, do que na célula dela. A célula dela, por 4 anos, tem tido 2 mulheres. Nos últimos 2 anos ela ganhou mais 2 pessoas. E agora ela ganhou mais uma pessoa da cidade. Então ela diz, pastor, somos uma evangélica e meia, porque ela ainda está se convertendo na minha cidade. E eles fizeram uma célula e convidaram os maridos e os filhos para estarem na célula. E foi um derramar do Espírito Santo muito poderoso. Os maridos foram muito tocados. Ela e o Augusto, que é o marido dela, ainda não é convertido, ou melhor, eu digo que ele já é convertido, só ele que não sabe, né? Mas o que eu senti é a fidelidade de uma semente de uma mulher que chegou numa cidade sozinha, manteve a sua fé. Parece tão pequeno, 4 pessoas. No momento da célula, uma família italiana, o marido não recebe nem os parentes em casa. Ele foi tão tocado pelo Espírito Santo que ele decidiu fazer um jantar para nós. E a esposa estava muito feliz, porque ela disse, é fruto de oração. E ele nos recebe, e eu começo a ministrar a ele durante a noite, e esse homem, ele se derrama na presença de Deus, de uma forma muito especial. E eu sei que Deus tem algo, apesar de ser uma pequena semente, Deus tem algo para fazer. Ela disse, pastor, precisava de um pastor ao estilo Vida Plena aqui. E o que eu tenho encontrado tanta alegria nela, é que eu cheguei lá, as mulheres estão lendo o livro Segredos do Lugar Secreto. Toda semana ela pega as mensagens daqui, e eles estão na série Dá Gosto Recomeçar. Então eles estão trabalhando o que nós estamos trabalhando aqui. E o que é lindo de tudo isso, é ver que Deus está fazendo lá. E ontem, quando eu cheguei, um pastor me ligou, ele disse, pastor, estou enviando um pastor para a Itália. Não sei se é perto da cidade que você está, mas Deus abriu uma porta. E é por isso, queridos, que eu entendo que nós precisamos nos preparar para momentos de missões para 2020, 2025, que não é fazendo curso de teologia. Eu vejo muitas pessoas perguntando, pastor, como que eu faço curso de teologia? Eu digo, não faz. Venha aprender teologia na prática, venha conhecer Jesus na prática, porque, queridos, a próxima estação de missões não é fazer teologia, a próxima estação de missões é ter profissionais que fizeram cursos universitários e vão entrar nas nações através da área profissional. Então esse pastor me disse, pastor, tem uma grande empresa que um CEO evangélico chegou lá, e agora ele está trazendo brasileiros que queiram implantar igrejas na Europa, porque, queridos, na Itália, por exemplo, 3% são evangélicos, 3%, e os 88% que são católicos, a maioria não é praticante, mas estão abertos para o evangelho. E eu sei que da mesma forma que missões vieram para o Brasil, e hoje nós temos a igreja forte que nós temos, haverá um retorno de missionários para a Europa, não porque lá é bom viver, mas porque tem chamado de Deus. E o que me impressionou é que ele me disse o seguinte, pastor, essa empresa, por ter chegado um homem cristão no topo, ele agora está contratando brasileiros que são
cristãos genuínos, líderes nas igrejas, que sejam programadores de sistemas, para ganhar 4.000 euros. E eles preparam a documentação com o objetivo de enviar pastores para evangelizar na Europa. E eu pergunto, a igreja está preparada para isso? Nós estamos preparando os nossos jovens para isso? Queridos, eles podem ter muitas coisas lá. Mesa farta. Comidas que aqui são caríssimas. E lá eles compram a preço muito fácil pelo salário que eles têm. Mas eles estão vazios por dentro. E nós oramos para que uma geração se levante, para que faça missões de retorno às origens. E nós vamos orar pela Itália, orar por tudo isso. Um poder de uma pequena semente. E é isso que eu quero falar nessa noite, liberando o potencial da sua semente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Eu quero agradecer, antes de tudo, o Léo, que nos abençoou com a passagem para ir para lá. Ele é um dos coordenadores da Azul. E eu aproveitei, porque esse ano, agora em outubro, nós estamos fazendo 21 anos de casado. E nós ficamos 2 dias, só nós dois na Itália. Foi uma bênção demais. Aleluia, mas vamos seguir em frente, né, irmãos? E Elias disse a Acabe: vá comer e beber. Acabe era o rei da época, Elias era o profeta da época, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes, diga comigo, 7 vezes. Elias mandou: volte para ver. Diga a pessoa que está do seu lado, diga: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezrael. O servo, queridos, aqui nessa história, ele desprezou o tamanho da nuvem. Ele desprezou aquilo que era apenas uma pequena semente. Ele desprezou aquilo que estava apenas como um sinal. Mas Elias creu que Deus pode fazer algo grande, começando com algo pequeno. Que Deus pode fazer algo tão incrível, fora dos padrões, com algo pequeno. Por isso, nunca despreze o poder das pequenas sementes. Nunca despreze aquilo que parece ser insignificante, mas pode se tornar uma grande árvore. Nunca despreze 4 pessoas por muitos anos em uma cidade. Nunca despreze uma pequena fé nascendo em seu coração, uma mudança interna. Nunca despreze alguém que decidiu recomeçar. Nunca despreze quando você determinou mudar algo na sua vida. Nunca despreze. Nunca despreze quando uma pequena queda, quando uma pequena falha quer te manter no chão, mas você sabe que Deus está dizendo: levante, que esse não é o teu lugar. Nunca despreze algo que parece ser insignificante, porque uma pequena voz, uma pequena nuvem, pode se tornar algo poderoso na sua história. É por isso, queridos, que a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Sabe quando Jesus disse, em que contexto Jesus disse isso? Quando ele estava contando as parábolas dos talentos. E ele disse: e deu então 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 talento a outro.
O 5 multiplicou, o 2 multiplicou, e o 1 desprezou, menosprezou. O quê? Só isso? Tão pouco? Isso é nada? O outro ganhou 5, o outro ganhou 2, isso é nada, o que eu tenho é pouco demais. Ele menosprezou, ele desprezou aquilo que poderia ter tanto valor, tanto poder em si mesmo. Muitas vezes, nós tendemos a desprezar ou menosprezar os pequenos começos. E para recomeçar, a gente precisa entender e discernir as pequenas sementes, os pequenos começos. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular. O que é pedra angular ou a pedra de esquina? É uma pedra pequena que sustenta a construção. Quando alguém poderia pensar que algo tão aparentemente pequeno, um homem na cruz do Calvário, que se dizia ser o Filho de Deus, e ninguém acreditava na época nisso, quando que poderíamos acreditar que um homem pregado numa cruz, como maldito, uma pequena semente, se tornaria essa pedra angular, se tornaria uma igreja de bilhões de pessoas em todas as nações, uma pequena semente, uma revolução? Como a gente poderia ter imaginado isso, olhando para aquela cruz? Mas aconteceu. Porque há poder liberado em uma pequena semente. A palavra de Deus, ela é cheia de verdades a respeito disso. Não despreze o que Deus começou em você. Não despreze o que Deus está trabalhando em você. Não despreze a obra de Deus em sua vida. E muitas vezes, queridos, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos olhar de novo, ainda que a gente chegou em um lugar de fé, ainda que a gente esteja num momento bom financeiro, ainda que a gente esteja num lugar de conquista ou não, olhar para dentro de nós e ver o que Deus está recomeçando de novo e de novo e de novo. É por isso que o homem que recebeu aquele talento menosprezou e disse: só isso? Talvez você esteja dizendo nesses dias: só isso? Tem gente que recebe promessas e esquece ou menospreza essas promessas. E você vai vivendo a sua vida, mas as promessas, Deus não esquece que Ele liberou sobre você. E talvez você recebeu promessas quando você era criança. Talvez você recebeu promessas quando você se converteu. Talvez você recebeu promessas através de palavras proféticas, através de momentos de oração na sua casa. Talvez Deus falou com você dentro do seu íntimo a respeito de você e da sua casa. Talvez Deus realmente entregou palavras sobre a sua vida a respeito do seu ministério. E o tempo fez com que você esquecesse as promessas, menosprezasse ou esquecesse as promessas. Sabe, queridos, tem um momento em que a semente volta pequena em nosso coração, para que a gente relembre daquilo que Deus prometeu. No voo longo da volta de Portugal, porque a gente fez escala em Portugal, no caminho, a gente voltou de dia. No caminho a Naine disse: amor, ouça as palavras proféticas sobre a vida do Mateus. Ela tem no celular as palavras proféticas sobre a vida do Mateus. Os homens que profetizaram sobre ele, ela gravou e ela colocou em uma pasta. Ela disse: ouça as palavras proféticas. Porque uma promessa, ela não morre. E ouvindo aquilo, parece que nada
daquilo ainda está acontecendo. E é por isso que é importante nós olharmos para a promessa e não desprezarmos, ainda que ela pareça do tamanho da mão de um homem. Ainda que ela pareça tão pequena. Lembra de Esaú, queridos? 2 gêmeos, Esaú e Jacó. O mais velho tinha direito à primogenitura, mas no momento de fome, ele diz: o que me adianta uma promessa se eu estou com fome agora? Do que adianta eu pensar em algo grande se agora o que eu tenho é uma pequena fome? E a gente acha que o pequeno hoje, o pequeno prazer, vai nos levar ao nosso destino. Por isso, abrir mão de pequenos prazeres momentâneos, para que nós alcancemos o nosso destino, o nosso propósito. Quando Jacó viu o irmão desprezando a herança, a promessa, ele disse: não, ainda que eu não veja a promessa hoje, ainda que eu tenha apenas a palavra do meu pai, ainda que eu não tenha tudo nas minhas mãos, Esaú está trocando por um prato de comida, eu não, eu quero isso para mim. E daí que está a diferença daqueles que olham para uma semente pequena, sem vê-la completamente e acredita, e aquele que precisa ver para crer. Aquele que precisa ter para acreditar. E o resultado você sabe. A Bíblia diz que Deus desprezou a atitude de Esaú. Não despreze os sinais. Ei, irmão, eu lhe peço, não despreze os sinais, os pequenos sinais de Deus. Os pequenos sinais. Elias viu os sinais. E Elias fez 3 coisas quando ele viu os sinais. A primeira coisa que ele fez, ele disse para o servo: vá e vê. Vá e veja. E o servo então foi, e ele viu uma vez, ele disse: não tem nada. Vai mais uma vez, não tem nada. Vai 2 vezes, vai 3 vezes, vai 4 vezes, vai 7 vezes. Então na 7ª vez, ele disse: há uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem subindo do mar. E Elias disse: não tinha nada e agora tem. É pequeno, mas existe. Então pode avisar o rei que se prepare, porque se você viu, vai acontecer. Vá e vê. Queridos, eu quero dizer para você: vá de novo ao lugar da promessa e veja o que Deus prometeu. Lembra o que Deus prometeu. Busque de novo a promessa. Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Venha de novo, busque de novo, olha para os seus sonhos de novo, olha para os seus projetos de novo, recomece a pensar novamente, reestruture a sua vida em torno da promessa, não em torno da situação atual. Reestruture a sua mente, o seu coração, a sua visualização espiritual dentro da promessa, e não dentro daquilo que você está vendo. O que você está vendo hoje não é, porque fé é aquilo que você traz a respeito daquilo que você não vê hoje, mas você espera no Senhor. Isso é fé. E é por isso que ao olhar para hoje a situação, a palavra de Deus continua dizendo: vai ver. Eu não sei qual situação você está, e todos nós precisamos ir e vermos. Todos nós. Eu olho para algumas situações da minha vida e eu preciso voltar à promessa e ver a promessa de novo. Eu oro para que o Espírito Santo impacte o teu coração. Não sei para quem eu estou pregando essa palavra, mas certamente para alguém está sendo mais forte do que para outro nessa noite. Mas eu quero dizer: volte à promessa e veja. E veja a promessa. Não viva somente alegria ou luto ou momento de hoje. Vá e veja. Outra coisa que Deus fala com Elias, e Elias faz, ele diz: olha, além de você ir e ver, fale para Acabe. Corra até o rei e diga: se prepare porque vai chover. Isso é uma declaração profética daquilo que não existe. Profetizar.
declarar aquilo que você sabe que Deus falou, vai acontecer, e eu profetizo, e eu declaro, eu abençoo, eu libero. É isso que nós precisamos fazer, liberar, profetizar. Queridos, agora mesmo, antes de vir para o culto, eu recebo uma mensagem de que nós tivemos uma perda enorme de um dos discípulos aqui da nossa comunidade. Vocês sabem, e eu vou contar a história deles, alguns de vocês sabem. Júlio e Fran estavam de férias em Fortaleza, 2 anos atrás. E lá em Fortaleza ele começou a sentir uma dor violenta na cabeça. Eles voltaram para Curitiba, muito bem estruturados financeiramente. E quando voltaram descobriram que ele tinha 100 tumores no cérebro. E os médicos deram poucos meses de vida para o Júlio. Nós começamos a orar. O casal que os convidou para vir para a igreja está aqui, o Luciano e a Dai, foram vocês que convidaram, não foi? Eles se converteram, o Júlio se converteu de verdade. No momento da dor, ele encontrou Jesus, mas ele encontrou Jesus não pela dor, porque em um certo momento até os médicos não acreditavam como ele podia manter os tumores no cérebro e manter-se lúcido, sem nenhum tipo de reação. E ele até deu testemunho aqui para vocês, num culto de ação de graças. Depois ele começou a piorar, os médicos começaram nesse processo, dando 30 dias, 3 meses, e ele foi passando por tudo isso. Bem, até um pouquinho antes de viajar, eu fui lá, nós tivemos um tempo com ele, depois ele deu uma piorada. Mas quando eu estava de viagem, a esposa falou, olha, ele está muito mal, pastor, e os médicos realmente estão dando realmente os últimos dias dele. Então logo que eu cheguei, ontem mesmo de manhã, eu fui até o hospital, eu e Naine, nós oramos com a Fran, e o Júlio já não estava mais consciente. E agora às 5h30, 5 horas da tarde, eu não sei que horário foi exatamente, foi o horário que eu recebi a mensagem, ele foi recolhido pelo Senhor. Mas o que me impactou foi quando a esposa dele, no leito de hospital, ela disse assim, pastor, ele amava Jesus. É por isso que ele está em paz, porque nesse período ele conheceu Jesus de uma tal forma, que quando ele estava bem, ele dizia, Deus é bom. Quando ele estava muito mal, ele dizia, Deus é bom. Quando ele olhava para os nossos filhos, ele chorava depois que eles saíam da beira da cama, porque eles têm 2 filhinhos pequenininhos. Ele saiu e quando ele queria entrar em tristeza, ele olhava para ela e dizia assim, Deus é bom, Fran. Deus continua sendo bom. Encontrar o Senhor e profetizar sobre aquilo que você tem no coração, tendo a vitória, que aparentemente é ter vida nesse mundo, mas como a própria Fran disse, eu sei que Ele é eterno. Sofre, perde, enfrenta lutos, mas você encontra Jesus na jornada. Às vezes, queridos, nós temos coisas do tamanho da mão de um homem que está distante, parece ser insignificante, mas quando você assume compromissos de ver o que Deus está falando, profetizar o que Deus está falando, você encontra força enquanto você espera, enquanto a resposta não vem. Eu sei, ele na verdade não deixou de viver, ele está vivendo eternamente agora junto ao Pai. E que o Senhor fortaleça a Fran e toda a família. Ele vai ser sepultado na cidade onde ele nasceu, no norte do Paraná. E Elias, ele disse ao servo, prepara para a chuva. Ainda que uma pequena nuvem está lá, mas se prepare para a chuva. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Se você tem uma promessa, se você tem uma semente pequena, se prepare, porque ela vai germinar, a promessa vai acontecer. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Por isso a pastora Naine disse na hora das ofertas, gente, você não precisa esperar o ano que vem, você pode fazer isso agora, você pode ter isso nesse momento. Queridos, muitas vezes a incredulidade faz a gente desprezar as pequenas sementes.
Por isso Zacarias, profeticamente diz em Zacarias capítulo 4, versículo 10, Zacarias diz: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Sabe o que quer dizer isso? Queridos, vão ter pessoas que desprezam os pequenos começos e vão ver alegremente a conquista de outros. Mas eu não quero que você apenas veja alegremente a conquista de Zorobabel, a conquista do João, a conquista da Maria. Eu quero que você veja alegremente a sua conquista. Por isso não despreze os pequenos começos, não despreze o que Deus está fazendo agora na sua vida. Às vezes Deus te dá árvores, mas na maioria das vezes Ele te dá sementes. É muito bom quando Deus nos dá árvores, é muito bom quando a coisa acontece rapidamente, é muito bom quando nós temos vitória de uma forma impressionante, e você diz: Deus, quanta coisa boa acontecendo, Deus, que coisa maravilhosa, mudou minha vida do dia para a noite. Isso são árvores que Deus planta na nossa vida, é maravilhoso, mas na maioria das vezes Deus planta sementes em nós. Pequenas sementes, que precisa de um processo, precisa de um momento para ser germinado, trabalhado. Isso é passar pelo processo, isso é passar pelo processo de Deus. E querido, se você não cuida, você pode arruinar os seus maiores milagres. Se você não cuida, você pode destruir o que Deus está entregando para a sua vida. Por isso, tenha zelo pelas árvores e pelas sementes, tenha zelo na multiplicação dos pães. Jesus perguntou para eles, uma multidão para ser alimentada. Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles não veem que aquilo tão pequeno poderia ser um grande milagre. Então eles dizem: Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, só isso. Ele diz: ei, eu estou perguntando o que vocês têm. Só 5 pães e 2 peixinhos. Então é com isso que eu vou começar. Quando o profeta vai na casa da viúva, e ela chega na casa da viúva e ele pergunta: mulher, o que você quer que eu te faça? E ela começa: eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, os meus filhos vão ser vendidos, os cobradores estão batendo na minha porta. Opa, para, eu não estou perguntando o que você não tem, eu estou perguntando o que você tem. E ele pergunta de novo: ei, o que você tem? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, eu só tenho problema. Ei, calma, eu não estou perguntando o que você não tem, eu estou perguntando o que você tem. E às vezes a gente é assim. Às vezes, ao invés da gente ver o pequeno que a gente tem, a gente reclama: eu não tenho, olha, está difícil, olha que complicado, nós estamos desse jeito. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu só tenho um talento, eu só tenho isso. E Elias diz: para, o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite lá em casa. Então pode emprestar vasilhas, porque Deus vai operar o milagre com esse pouco. E a pergunta nessa noite é essa: o que você tem? É uma pequena fé? É uma pequena atitude? É um pequeno começo? Você decidiu aumentar em fé? Dar um novo passo em direção ao novo de Deus? O que você tem? Você tem um marido? Você tem um filho? Ainda que eles não estão vivendo tudo o que você está vivendo, você tem uma expectativa de um futuro melhor, de uma profissão, de um casamento. Eu não sei o que você tem, mas uma coisa eu venho aqui para dizer: Deus é perito em fazer pequenas sementes se tornarem árvores poderosas. Em um pouco azeite, em terem abundância. Em 5 pães e 2 peixinhos, Deus pode fazer algo poderoso e incrível. É por isso, queridos, que quando Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pescado nada, Jesus chega e manda Pedro lançar as redes do outro lado. E ele diz: Pedro, lança as redes. Ele diz: Deus, eu não peguei nada. Ele diz: a noite inteira. Ele diz: Pedro, lança as redes. E Pedro diz assim: porque é tu que estás dizendo, eu vou lançar as redes.
Queridos, Deus te trouxe nessa noite para você pegar essa palavra de novo e dizer: Senhor, o Senhor está dizendo, então eu vou crer novamente. Eu quero contar um pouco da história da Mari para vocês. Eu gravei um vídeo, nós vamos editar e nós vamos postar nas nossas redes sociais. Eu vou fazer isso bem breve, porque nós não temos muito tempo. Mas a Mari, ela trabalhava numa empresa que a filial é aqui em São José, chamada Mecanotécnica, e a matriz é nessa cidade de 2.300 habitantes. E ela disse que anos pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero me casar com um homem que gosta de viajar e que fale inglês. Ela disse que colocava isso em todos os pedidos dela: um homem que queira viajar e que fale inglês. E disse que então, em um dia, ela chegou e ela estava numa conferência, no último trimestre, parece que em outubro de 2007. E ela disse que chegou, tinha uma conferência, o pastor que estava pregando, alguns de vocês lembram disso, mudança de endereço. Pastor Harold estava pregando sobre mudança de endereço, e ela disse: Deus, eu quero mudar de endereço. Então Deus disse: entrega o que você tem. E ela disse: eu estou esperando há muito tempo. Então diz que Deus falou para ela: entregue tudo. E ela entregou tudo. Diz que ao ponto de chegar em casa e rasgar o passaporte. Ela disse que rasgou o passaporte dela. E depois disso, diz que ela foi trabalhar todos os dias. Em janeiro ou fevereiro de 2008, o dono da empresa vem com um amigo dessa cidade, e o amigo se apaixona por ela, e ela então fala com ele, ela diz: olha, eu sou uma cristã, eu só me caso com você se você respeitar minha fé, se você me deixar seguir a Jesus. E ela colocou todas as questões, e ele disse que sim, e tem honrado por 9 anos isso. Por isso que eu disse, ele é cristão e ele não sabe. Mas o que me impactou foi o poder da visualização dessa moça. Ela disse que na frente da escrivaninha dela tinha, coloca uma foto que diz, na região da isso mesmo. Ela disse que tinha esse quadro na frente da mesa dela. Todos os dias ela via esse quadro, que diz assim: no centro da Umbria, ou da Úmbria, tem um maravilhoso oliveto chamado Campelo. Ela disse que todos os dias ela via esse quadro. Mas quando esse homem chegou desse lugar e levou ela para morar na Itália, ele comprou uma casa na frente do castelo que ela via todos os dias. Gente, eu acordava todos os dias, eu abria a janela e olhava para o castelo. E eu fui pedalar nesse castelo. Olha só, ele me levou para pedalar no castelo. Ela viu isso aconteceu. E ela passou anos parecendo que não estava pescando nada, como Pedro. Mas quando Deus trouxe uma palavra para ela, dizendo: ei, acredite. Ei, renove a sua fé, ainda que você tenha que matar os seus sonhos, para você ter os meus sonhos. E ela disse: meu marido não fala inglês, mas ele fala italiano e ama viajar. E eu realmente gosto mais do italiano do que do inglês. Agora realmente ela gosta mais do italiano. Queridos, visualize, vá e vê, profetize, e declare que vai chover. Traga de novo os seus sonhos, os seus projetos. Traga de novo as pequenas sementes. Traga de novo, Deus continua fazendo. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 11, ele diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. A palavra da boca de Deus, a promessa de Deus não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito. Mas esse texto, sem o versículo anterior, ele é só um texto bonito. Esse texto, sem o versículo 10, é apenas um texto para a gente declarar, mas você precisa entender o propósito. Olha o que diz no versículo 10. Ele diz: assim como a chuva e a neve. Diga comigo: a chuva e a neve. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, na tua vida tem chuva e tem neve.
assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra. Diga comigo, regar a terra. E fazer brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para ele vazia. Então ele diz, gente, ei, assim como a chuva e a neve, escute isso. Existem momentos na nossa vida, e a gente aqui só entende o poder da chuva, porque nós não temos neve. Mas depois da chuva, a chuva desce, penetra a terra, pega a semente, germina a semente, produz o fruto. A chuva tem esse poder sobre a terra. A palavra de Deus, ela acontece como a chuva. Ela vem, penetra na terra. E ela acontece de uma forma rápida, natural. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus também é como a neve. E os países onde tem neve, eles sabem, a neve fica sobre a terra por uma longa estação. Um longo período. A neve fica ali por muito tempo e parece que nada existe debaixo da terra. Mas quando o sol volta a brilhar, a neve derrete, penetra na terra, e aquilo que parecia não existir, a água que penetrou na terra toca a semente germina e floresce. Assim é a palavra de Deus. Ela passa por estações em nossa vida, que a gente não vê muita coisa, estações que parece que está com neve, mas quando o sol volta a brilhar em áreas da nossa vida, escute isso, por favor, quando o sol começa a brilhar sobre a nossa vida, e parece que muito tempo nós ficamos debaixo da neve, muitos anos, um período prolongado, marido não chega, marido não se converte, filhos não se convertem, o solteiro parece que não está vendo nada, finanças parece que não rompem. Eu quero dizer para você, se você confia no Senhor e no poder da semente, debaixo dessa neve, a semente continua viva. E quando o sol volta a brilhar, esperança volta a nascer, fé renova em nosso coração. Então nós podemos dizer, ei, meu ministério ficou parado por muito tempo, mas eu tenho chamado. Ei, minhas finanças ficaram desse jeito por muito tempo, mas eu sei no Deus que eu sou fiel. Ei, eu não consigo ver ainda aquilo que muita gente recebeu, e hoje talvez seja profético para pessoas que estejam esperando no Senhor um amor por muito tempo. Você que é solteiro, deixa que o Senhor está cuidando, nem que venha de longe. Eu tenho aqui na minha frente a minha pastora Tânia. Ela estava agarrada numa promessa. Pastora Naine deu uma palavra para ela, dizendo, olha, ela vai contar um dia essa história, ela vai contar. A Naine foi tão específica, ela disse, depois de um grande evento mundial, algo vai começar a acontecer na sua vida. E Deus vai trazer de longe, vai trazer essa pessoa, aí veio de longe. Estava lá, afastado de Deus, no outro reino, não é? No reino que não era de Jesus, e agora ele é do reino da luz, e se converteu, um homem de Deus, está crescendo no Senhor, e logo vão casar. Logo vão casar. Gente, hoje eu amo mais Emanuel do que a Tânia, né? Agora, espera no Senhor. Talvez a estação demore muitos anos, e eu venho aqui para dizer para você, ei, Deus não esqueceu de você. Não despreze o potencial de uma pequena semente. A neve está em cima dessa semente, mas a semente está lá. E é por isso que a palavra de Deus diz, a minha palavra é como a chuva e como a neve. Ela pode ser instantânea, mas ela pode ter um processo. Esperar no processo e ser fiel no processo vai liberar você
para que você possa experimentar a chuva da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Creia no Senhor, continue crendo. Deus é bom em todo o tempo, Ele está cuidando de você. Deus está fazendo algo, não terminou o ano para você ainda. Se você crê agora, a Mari, eu fiquei impressionado, hoje eu fiz algumas perguntas para ela pelo WhatsApp, ela disse: pastor, último trimestre de um ano, no primeiro trimestre do outro a resposta veio. Quem sabe a tua neve está derretendo, quem sabe a tua neve está começando a derreter, e talvez Deus está trabalhando mais fé no seu coração, para que você possa alcançar o seu destino rapidamente. Deus está no controle, queridos. Deus está trabalhando por vocês. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Abra o teu coração. Nessa noite o Senhor te trouxe a esse lugar com o único propósito de dizer: ei, tem uma potente semente dentro de você. Ei, há algo que eu não esqueci a teu respeito. Isso que você sonha, que você espera, que você projeta. Encontre o Senhor nessa jornada. Sabe, queridos, alguns de vocês talvez tenham que ir de novo lá no teu caderno de sonhos do teu encontro. Alguns de vocês talvez tenham que ir lá na tua cartolina de sonhos de 15 anos atrás. Alguns de vocês têm que voltar às promessas que Deus entregou. Alguns de vocês, talvez essas promessas estão debaixo da neve, mas a neve continua sendo palavra de Deus. Processo na sua vida, trabalhar na sua história. Essa noite é uma noite para recomeçar, ver o potencial de uma semente. Alguns de vocês têm que abrir mão da fome momentânea, do prazer imediato, e dizer: tem promessa, eu não vou desprezar esses pequenos sinais. Eu não vejo todo, eu só vejo uma pequena nuvem, mas eu vejo, e pela fé, eu entrego ao Senhor o meu destino e o meu futuro. Ore comigo, ore com o teu coração, fale palavras para o Senhor, entregue ao Senhor agora, deixa o Senhor fazer chover sobre a sua vida, deixa o Senhor te mostrar a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É pequeno, mas vá e veja. Ei, vá e veja. Deixa o Senhor fazer chover sobre a sua vida. Fale ao Senhor, fale ao Senhor. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover,
Levante as suas mãos. Faz chover. Levante as suas mãos e deixa o Senhor liberar sobre a sua vida nessa noite. Portas do céu. Senhor, nós declaramos essa noite que a sua mão nos guiará a um lugar seguro, em fé. Nós queremos ver, nós queremos correr em direção à nuvem, nós queremos declarar sobre isso, nós queremos manter o nosso coração. Não é o que não temos, mas é o que temos para te oferecer, ainda que seja pequeno. Nós declaramos essa noite: sim, há esperança, sim, Deus vai fazer, sim, há um milagre liberado pelo Senhor nessa noite, e nós cremos, recebemos e profetizamos que o nosso tempo chegou, o nosso tempo chegou, e nós declaramos que essa é a hora, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, amém, amém.